Olá, sétimo ano! Nós vamos falar sobre a correção dos exercícios que eu mandei para vocês da semana do dia 8 a dia 11 de setembro, tá? Então, nós trabalhamos sequência numérica e proporcionalidade nessa semana. A primeira atividade, ela fala assim para vocês que Carlos tinha R$300 quando, em janeiro de 2020, resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, em janeiro, ele economizou R$300, que ele já tinha. Em fevereiro, ele tinha R$400. Em março, 500. Em abril, 600 e assim por diante. Se a gente observar, para a gente poder responder a primeira questão, se a gente observar o que está acontecendo aqui com o Carlos, então a gente observa o seguinte, que a cada mês ele economizou um tanto. E quanto que foi esse tanto? Foi de R$100. Aqui ele já tinha os 300, economizou 100. 100 mais 300 deu 400, economizou 100. 400 mais 100 deu 500. Então, de um mês para o outro, ele está economizando R$100. Então, qual quantia Carlos está economizando por mês? Carlos está economizando R$100 por mês. Tá bom? Bom, vamos pro próximo. O próximo vai falar assim para nós. A letra A. Seguindo o mesmo padrão da sequência, qual será o total economizado até julho de 2021? Então, olha o que acontece, ó. Ele está economizando a cada mês, né? Ele está economizando de 100 em 100. Então, nós podemos pensar o seguinte. Se eu continuar isso daqui, né? Eu vou ter agosto, janeiro, né? Como sendo o primeiro mês que ele economizou, tá? Fevereiro, segundo mês, março, terceiro mês, abril, quarto, né? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mês. Agosto, oitavo mês, tá? Agora, se eu quero ir lá para julho de 2021, então setembro é o 9º mês, outubro é o 10º mês, novembro é o 11º, dezembro é o 12º. Aí eu vou continuar, tá? Janeiro é o 13º mês. Fevereiro é o 14º. Março, 15º. Abril, 16º. Maio, 17º. Junho, 18º. E julho de 2021, 19º. Então, julho seria o 19º mês que ele está fazendo essa economia. Mas aqui, olha, lembra que a gente já falou da expressão numérica e nós achamos uma expressão algébrica aqui, ó, 10 vezes n mais 200? Então, eu vou usar aqui na minha letra B, ó, 10, desculpa, não é 10, é 100, vezes n mais 200. Então, como que vai ficar? 100 vezes o 19º mês, que a gente achou que julho vai ser o 19º mês, mais 200. 100 vezes 19 vai dar 1.900 mais 200, que vai dar, né, 19 mais 200, 19, 20, 21, 2 e 100. Então, ó, ele economizará saiu um 9 ali no meio, até julho de 2021,
R$ 2.100. Deixa eu pôr o símbolo aqui, né? R$ 2.100, tá? Se eu fosse contando também, eu ia chegar nisso, certo? 1.000. Aí, eu tenho mais setembro, outubro, novembro, dezembro. Daria 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. 2.000, 2.100, tá? Então, das duas maneiras, eu ia conseguir chegar nessa resposta. A letra B, desculpa, a gente já tinha feito falando sobre a expressão algébrica. Então, quando eu tenho, né, eu já sei de quanto em quanto está indo essa sequência, eu multiplico pela posição e daí eu vejo o que eu preciso fazer. Preciso somar? Preciso subtrair? No caso aqui, eu precisei somar e nós chegamos nessa fórmula aqui, né, nessa expressão algébrica, tá bom? Atividade 1.3. Descubra a regularidade de cada uma das sequências a seguir para escrever os próximos 3 termos. Escreva a expressão algébrica que representa essa regularidade. Então, vamos lá. Lá na letra C, a letra C a gente já fez. Lá na letra A, ele tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Bom, o que eu vou identificar aqui primeiro? Primeiro, eu vou identificar que eu estou somando de 2 em 2, né? Não posso dizer que é sequência dos números pares, porque eu não tenho o zero ali. Para ser a sequência dos números pares, eu deveria começar pelo zero, né? Mas é uma sequência onde eu estou somando de 2 em 2. Para eu saber quem é o próximo, eu vou somar 2. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. Então, eu consegui encontrar aqui os 3 termos dessa sequência, tá bom? Bom, vamos pensar da mesma forma que a gente pensou aqui nessa atividade da letra B no exercício anterior. Então, nós vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho de 2 em 2. Eu já identifiquei que está somando de 2 em 2. Então, na primeira posição, eu vou multiplicar por 2, tá? Aí, eu não preciso somar nada, subtrair nada. Por quê? Porque já vai dar 2, tá? A segunda posição, eu estou multiplicando por 2. Ele já vai dar 4. E depois por 3, que vai dar 6, e assim vai. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou chamar N de posição, vou marcar aqui, ó. Chamando N de posição, basta multiplicar por 2, né? Então, como que vai ficar? Vou pôr entre parênteses aqui. Então, vai ficar 2N, certo? Então, essa daqui, 2N, é a minha expressão algébrica. Então, professora, qual número que vai estar lá na centésima posição? Centésima posição é 100. Então, eu vou multiplicar 2 por 100. 2 vezes 100, 200. Então, se eu for contando de 2 em 2, quando eu chegar na centésima posição, eu tenho o número 200. E na posição número 75, se eu for contando de 2 em 2, eu vou achar o número 150, tá? Basta eu multiplicar por 2, tá bom? Agora, na letra B. A letra B, ele vai falar para nós que eu tenho 3, 5, 7, 9, 11, 13. Também consegui identificar na hora que eu estou fazendo que eu estou somando de 2 em 2. Mas agora ele já não começa no 2, ele começa no 3.
3, 5, 7, 9, mas ele está somando de 2 em 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Então, vou somar de 2 em 2 aqui. Então, como que vai ficar? 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. Então, eu achei os 3 próximos números. Vou fazer o mesmo processo que isso daqui. Só que isso daqui, na hora que eu multipliquei por 2, ele já apareceu 2. Mas aqui não, ó, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar somar o número para ter 3. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 1, que vai dar igual 3. Então, ó, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Vamos tentar o próximo? 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, tá vendo que deu certo? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aqui, quarta posição, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, o N, né, vou chamar o N de posição, então como que ele vai ficar? Ele é a minha variável, tá? É aquilo que tá variando. Então, como que ele vai ficar? 2N mais 1. Então, esta é a expressão algébrica que procuramos, tá? Então, toda vez que tiver, quando eu consigo identificar de quanto em quanto ele está somando, eu uso esse processo. Multiplico o número de quem ele está somando, no caso, ele está somando de 2 em 2 por 1, e vejo o que eu preciso para chegar no primeiro aqui. Preciso somar, subtrair? Quanto? E daí é a minha expressão algébrica. A posição é só substituir por N e eu acho a expressão algébrica, tá bom? Na próxima atividade. Uma importante criação em matemática foi o Triângulo de Pascal, contribuiu em diversas áreas do conhecimento, como economia, ciência, matemática, etc. Esse é o Triângulo de Pascal. Seguindo o padrão, complete e explique como pensou para continuar a sequência. Então, é esse triângulo aqui, que eu vou usar esse daqui, tá? Bom, aqui nós percebemos que o Triângulo de Pascal, ele começa com 1 em todas as colunas, você já deve ter percebido. Não tem motivo para ele estar com um monte de 1 aqui e de repente mudar para um outro número, né? E depois eu tenho 1 aqui também. Então, ele vai começar com 1 e ele vai finalizar com 1. As próximas casas é a soma, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, vou completar com 1. 1 mais 4 é 5. 4 mais 6 é 10. 6 mais 4 é 10 novamente. 4 mais 1 é 5. Estou completando com 1, tá? O próximo, ele começa com 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E ele vai terminar com 1. Próxima coluna, vou começar novamente com 1. 1 mais 6, 7. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6, 21. 6 mais 1, 7. E ele termina com 1. Próxima coluna. Vou começar novamente com 1. 1 mais 7, 8. 7 mais 21, 28. Agora eu já não vou lembrar de cabeça. 21 mais 35. 56.
35 mais 35, 70. 35 de novo mais 21, 56. 21 mais 7, 28. 7 mais 1, 8. E eu termino novamente com 1. Próximo, vou começar novamente com 1. 1 mais 8, 9. 28 mais 8, 36. 28 mais 56, 84. 56 mais 70. 56 mais 70. Opa, o que eu fiz aqui? Mais 70. 126. 70 mais 56 é o mesmo, né? 126. 56 mais 28, 84. 28 mais 8, 36. 8 mais 1, 9. E vou finalizar com 1. Então, nessa primeira coluna, 1. A coluna que finaliza sempre é 1. E você pode perceber, ó, que ele vai, né, ter as extremidades iguais, ó. 1 e 4, 1 e 4. 1 e 5, 1 e 5. 1 e 6, 1 e 6. E assim vai, tá bom? Então, era assim que você ia montar o triângulo de Pascal. Atividade de relações de interdependência. Quando eu tenho, né, eu falei na outra aula, quando a gente tem questões que vão trabalhar com proporcionalidade, né? Então, no primeiro, ele fala aqui para nós, ó. Na tabela a seguir, registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidos. Então, complete a tabela. Então, a tabela está aqui. Então, ele falou para nós que 10 produtos, ele recebeu R$30. 5 produtos, olha o que acontece aqui da proporcionalidade. De 10 para 5, eu dividi por 2. Então, aqui foi a metade, não foi? Então, aqui vai ser metade também. Metade de 30 é 15. Agora, aqui, ó, ele fala para nós que eu recebi 30. E aqui eu recebi 3, 10 vezes menos. Então, 30 dividido por 10 deu 3. Então, aqui vai ser 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 vai dar 1, né? Aqui, ó, eu já até identifiquei o valor do produto, né? Olha o que acontece aqui, ó. Tenho 21, certo? 3 vezes 7 dá 21. Eu vendi 7 vezes mais. Então, aqui também, 1 vezes 7 dá 7, certo? Aqui, 14 é o dobro de 7. Então, aqui, o valor recebido tem que ser o dobro de 21. O dobro de 21, 42. E aqui eu tenho 420, é 10 vezes mais. Então, se 42 vezes 10 é 420, eu preciso ver quantidade 10 vezes maior quantidade. 10 vezes 14 dá 140. Então, aqui, ó, eu completei a minha tabela. Aí, eu venho na letra B. Qual é a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido, né? Então, olha, quanto mais por maior. Quanto maior a venda, maior o valor recebido, tá? Então, qual é a relação? A relação, ela é uma relação direta, né? Quanto mais eu vendo, mais eu recebo. E o contrário também, quanto menos eu vendo, menos eu recebo, tá? Aí ele fala aqui para nós, ó. Verificou alguma regularidade nos resultados? Justifique. Sim. Quando a quantia vendida é duplicada, o valor duplica também.
Ou triplica também, né? Aqui triplicou, ó. Aqui, né? Não, triplicou não. Bom, se for aqui também, né? Se você vendeu 3 vezes mais, né? Se fosse 1 vezes 3, você teria que fazer 3 vezes 3, daria 9, né? Aqui não triplicou, ele setuplicou, né? Então, se duplica, se ele vai dobrar de um lado, vai dobrar o outro. Se ele dobrou a quantidade vendida, ele vai dobrar também o valor recebido. E assim vai, tá? Então, essa que é a regularidade que existe aqui. 1.2. Analise as tabelas a seguir e explique como elas foram formadas. Em seguida, escreva uma expressão algébrica para obter qualquer resultado. Então, nós fizemos aqui a letra A. Então, o que eu fiz na letra A? 2, coloquei em ordem primeiro. 3, 120, 6, 60, 12, 30 e 36, 10, certo? Então, aí o que eu percebi aqui, ó? Que se eu multiplicar 3 por 2, dá 6, 3 por 4 dá 12, 6 por 6 dá 36. E quando eu pego, na primeira linha, quando eu pego o valor da segunda, na vez de multiplicar por 2, eu estou dividindo por 2. 120 por 2 dá 60, 120 por 4 dá 30, 60 por 6 dá 10. Então, olha, o que nós chegamos na conclusão? Que nessa tabela, multiplica-se o valor de x por um número e o valor de y é dividido por esse número, tá? Então, quando nós multiplicamos aqui por 2 daqui para cá foi dividido por 2, tá? E qual é a relação que a gente tem? Qual é ele pergunta aqui para nós, né, a expressão algébrica. Toda vez que eu multiplico 3 vezes 120, 6 vezes 60, 12 vezes 30, 36 vezes 10, eu chego em 360. Então, a minha expressão algébrica, nesse caso aqui, é que x vezes y dá igual 360. Vou fazer o mesmo trabalho aqui. Então, eu vou pegar o menor número, ó, 3 e 2. Então, vou pôr aqui 3 e aqui 2. Depois, do 3 vem o 6. 6 e 4. 6 e 4. Depois, 12 e 8. 12 e 8. E depois, 36 e 24. 36 e 24. Então, a primeira coisa foi colocar em ordem aqui, tá? Então, olha, o 3, para chegar no 6, ele foi multiplicado, ó. 3 vezes 2 é igual a 6, tá? E aqui embaixo também foi multiplicado, ó. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, ó, 3 para chegar no 6, multipliquei por 2. 2 para chegar no 4, multipliquei por 2. Lembra que aqui eu multiplicava e aqui eu dividia? Aqui eu estou multiplicando os dois. Vamos para o próximo, ó. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 4 é igual a 12. E 2 vezes 4 dá igual a 8. Então, nesse caso aqui, conforme eu vou multiplicando um, eu vou multiplicando de baixo também. Ó, 3 vezes 12, 3 vezes 12 é igual a 36. E 2 vezes 12 é igual a 24. Então, aqui nesse primeiro, multiplicava por 2, por 4, por 6, dividia por 2, por 4, por 6. Aqui eu estou multiplicando tudo, ó. Multiplico por 2, multiplico por 4, multiplico por 12. Desse lado também, multipliquei por 2, por 4 e por 12, tá? Então, olha, o que a gente falou aqui? Multiplica-se o valor por x e o valor do y é dividido. Então, aqui, ó, quando se multiplica o valor do x
por um número, o valor do y é multiplicado pelo mesmo número, tá? Então, eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2, então de baixo vai ser multiplicado por 2 também. Multipliquei por 7, então o outro vai ser multiplicado por 7 também, tá? E olha o que a gente pode perceber. Se a gente multiplicar aqui, ó, não dá, né? Se a gente multiplicar, ó, 3 por 2, vou até pegar a conta aqui, ó. Bom, dá pra fazer de cabeça, né? 3 por 2, 6. 6 vezes 4, 24. 12 vezes 8, 92. Não, 96. Então, não dá pra eu multiplicar. Mas olha o que acontece se eu dividir, ó. 3 dividido por 2, 1,5. 6 dividido por 4, 1,5. 12 dividido por 8, 12 dividido por 8, 1,5. 36 dividido por 24, 1,5. Então, nesse caso, a nossa expressão algébrica aqui vai ser x dividido por y vai ser igual a 1,5. Então, a minha expressão algébrica para essa letrinha B aqui, né, na tabelinha B, vai ser essa daqui, ó, 1,5. Então, olha, vou deixar aqui para vocês. Portanto, podemos dizer que na primeira tabela temos uma proporcionalidade inversa e na segunda tabela uma proporcionalidade direta, tá bom? Pode anotar aí no caderno de vocês. A primeira, aonde eu tenho multiplicados números e sempre dá um valor que a gente chama de constante, é proporcionalidade inversa. Quando eu divido o valor e sempre dá constante, é proporcionalidade direta, ok? Bom, a correção tá aqui. Se tiver alguma dúvida, me procura, me pergunta. Eu sempre vou estar lá para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau.